Aleluia. Livro do profeta Isaías, aí no capítulo 40. Nós temos falado a respeito disso esses dias. Que quando você adora, você não transforma Deus, mas a adoração transforma você. Aleluia. Então quando nós adoramos, não pense que você vai mudar o coração de Deus, porque não vai. Se você deixar de adorar, Ele vai continuar sendo Deus. E aí eu comecei a entender por que Deus quer que a gente o adore. Mesmo que a gente não adore, Ele continua sendo Deus. Aleluia. E por que Deus pede na Sagrada Escritura que a gente o adore? Adore, porque o povo tem que me adorar, e o povo não me adore. Por quê? Porque a Bíblia diz no Salmo 115 que você se torna semelhante a tudo aquilo que você adora. Amém? Então, amados, nós devemos adorar o Senhor. Ele é digno de ser adorado. E nessa noite eu queria que você prestasse bem atenção. Deixa que essa palavra pegue você. Essa palavra pode pegar você por dentro. Que ela possa mexer em coisas aí dentro da sua vida. Aleluia. E quando a gente diz, irmãos, de pegar por dentro, é isso, que Deus venha mexer em coisas no nosso coração, na nossa intimidade. Porque eu posso fazer muitas coisas para Deus, mas se eu não deixar Deus fazer em mim, em vão trabalha. É em vão o trabalho. Se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhos que edificam. Eu preciso deixar Deus fazer em mim. Eu preciso dar uma liberdade. Deus, Ele pode fazer sem a minha autorização? Não, porque Ele te deu essa liberdade de escolha. É você que escolhe se você quer que Deus Ele trabalhe em você ou não. E no momento da adoração, é esta hora de você se entregar totalmente ao Senhor, de você se render a Ele, deixar que Ele faça em você. Aleluia. Então você entrega para Ele e Ele devolve com transformação na sua vida. Aleluia. Isaías no capítulo 40, nós vamos pegar. Irmãos, e esse trabalhar de Deus, lá no versículo, nós vamos começar no versículo 3, Isaías 40, versículo 3. Mas Deus, Ele é especialista em trabalhar. Se você deixar, não tem pessoa melhor que você deve entregar a sua vida, não ser na mão dele. Às vezes a gente entrega a nossa vida na mão de muitas pessoas e esquece de entregar na mão de Deus. A gente coloca a nossa cabeça no colo de muita gente e esquece de colocar no colo do Senhor. Ele quer se relacionar com você, ele quer ter intimidade. Aleluia. E não adianta você... Eu tenho entendido uma coisa, que a gente é muito bom para arrumar as coisas aqui fora. Se tem uma dificuldade, se tem uma coisa difícil que é do homem fazer, é organizar as coisas na sua mente. Porque a gente é muito bom para organizar aqui fora. A gente se organiza, a gente se reúne, se organiza e faz uma coisa bem feita e fica bonito. Mas a questão é se organizar aqui dentro. E Deus, Ele é especialista em trabalhar dentro de você. O trabalhar de Deus é cirúrgico. Ele quer trabalhar dentro de você. Não espere que Deus vai fazer algo em você, fora de você primeiro, se Ele não fizer dentro. O jovem rico um dia se aproximou de Jesus e ele disse o quê? Bom mestre. Não foi isso? Ele falou, bom mestre, eu tenho feito isso. O que eu devo fazer agora para entrar no reino dos céus? Eu cumpro os mandamentos, eu cumpro a lei, eu dou o dízimo, oferta, obedeço pai e mãe. Ele fazia tudo que pede os requisitos, o figurino. Ele era muito bom externamente, mas interno tinha algo que precisa ser trabalhado. E a Bíblia diz que ele se aproximou do Senhor, e o Senhor falou o que para ele? O que o Senhor falou para ele? Pega tudo que você tem, vende e dá aos pobres. O Senhor não queria deixar ele mais pobre. O Senhor não queria acabar com a empresa dele. O Senhor só queria deixar ele menos apegado.
gente abre a boca e diz assim: ah, mas eu entreguei a minha vida para Jesus, pastor. Quem entregou aqui a vida para Jesus? Quem já entregou a vida para Jesus aqui? Só eu? Jesus, onde nós estamos? É porque quem entregou a vida para Jesus não tem que tentar tirar da mão dele agora. Aí ele diz assim: eu entreguei minha vida, tudo que eu tenho eu entreguei para Jesus. E a hora que ele pede, eu digo não. Mas você já entregou, então já não é mais seu, é dele. Aleluia! Então eu preciso entender que se eu deixar Deus trabalhar dentro de mim, se eu perder algumas coisas aqui dentro, eu não vou precisar perder nada aqui fora. O jovem rico só precisou perder aqui fora, gente, porque ele não tinha perdido aqui dentro ainda. É esse que é o nosso problema. A gente, às vezes, Deus precisa tocar em algumas coisas, fazer com que a gente perca algumas coisas aqui fora, porque a gente ainda não perdeu aqui dentro. A gente que está no controle da situação, e a gente diz que o controle da situação, o dono da minha vida é Deus. Deus é o dono da minha vida. A gente até engrossa a voz para dizer. Aí quando Deus fala assim: então vai por aqui, pega aquele bornazinho que você tem, desde tudo da escola. Não, a Bíblia diz que ele se entristeceu porque tinha muitos bens. Quando a gente tem coisa demais, irmãos, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Quando a gente tem coisa demais aqui dentro, eu estou dizendo aqui dentro, a gente não consegue ser sensível para ouvir a voz de Deus. A gente está cheio de coisas, entulhos que a religião vem colocando, crentices, que é crentices, né? Obrigado, senhor. Essas crentices, esse fanatismo que a religião vem colocando aqui dentro, tem afastado você de Deus. Então você não consegue se aproximar para ouvir a voz dele. Eu preciso perder coisas aqui dentro para não precisar perder nada aqui fora. Porque se Deus quiser trabalhar em você, Ele vai fazer com que você perca as coisas aqui fora, para você começar a entender que é lá dentro que Ele quer fazer. Aleluia! Glória a Deus! Isaías capítulo 40, no versículo 1, vai dizer assim, perdão, versículo 3, nós vamos começar. Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo alteiro será abatido, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplainará, e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá o que foi a boca do Senhor que disse isso. Vós que clama, e alguém disse: que hei de clamar? Toda a carne, em algumas Bíblias está: todo homem é erva, e toda a sua beleza como a flor do campo. Seca a erva e caem as flores, sopram nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, cega-se a erva e cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Tu anunciarás de boas novas a Sião, sobe ao monte alto, tu anunciarás de boas novas a Jerusalém. Levanta voz fortemente, levanta, não temas, e diz à cidade de Judá: eis que aqui está o vosso Deus, eis que o Senhor Jeová virá como o forte, e o seu braço dominará, eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante da sua face. Aleluia! Glória a Deus! Irmãos, Isaías, no capítulo 40, vai dizer a respeito de um clamor. Existe um clamor dentro de nós, mas é interessante que, se você vê, que esse clamor não é nosso. Aleluia! Então deixa
deixa que a sua mente se disperse dessa noite, porque se dispersar você não vai entender. Você corre o risco de sair daqui mais vazio do que entrou. Então, para a gente se encher, nós precisamos se encher da palavra. É a palavra. A Bíblia diz que como crerão se não tem quem pregue? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela tem esse poder de separar a alma do espírito. Então, no momento da palavra, eu tenho que ficar ligado. E eu tenho que pegar as coisas no espírito, não é na alma. No espírito. E se a alma estiver muito folgosa, você diz: aquieta-te, alma. Ouve a palavra do Senhor. Você tem essa autoridade para falar isso para a sua alma. Se a alma estiver dispersa, o pensamento estiver jogado aí no ar, puxa ele para baixo e diz: é aqui, ó. Porque a palavra é ela que vai te dar destino. É a palavra que vai fazer com que você volte para a vontade de Deus. Aleluia! É a palavra que vai endireitar as coisas que estão erradas. Amém? Então a Bíblia vai dizer que existe um clamor, e esse clamor não é nosso. Existe um clamor. Ele vai dizer assim: voz do que clama no deserto. Então eu sou a voz de quem clama. Então essa voz não é minha. Essa voz foi colocada em não. Esse clamor, melhor dizendo, esse clamor não é nosso. Esse clamor foi imputado em nós. Nós somos somente a voz. E esse clamor é o que tem poder para mudar a nossa vida. É esse clamor que faz você ficar insatisfeito com algumas coisas. Aleluia! João Batista era considerado como a voz que clamava no deserto. E ele era filho de sacerdote. Mas por causa desse clamor fez com que ele fosse para o deserto. Irmãos, algumas coisas dentro de nós que estão meio fora do lugar, algumas coisas que a gente ainda não entende, algumas coisas que nós fazemos e ficamos insatisfeitos. Você trabalha, mas existe, parece que uma insatisfação dentro da gente, não é assim? Existe um desgaste. Quando você para ver, você fala: meu Deus, mas parece que não está bom. É ou não é assim? Ou só acontece comigo? É só comigo. Você faz, falando: meu Deus, mas... E você pode ver, e aí você pensa que aquela insatisfação vai ser satisfeita com coisas. Então você começa a correr atrás de coisas, você começa a buscar as coisas, você começa a buscar, e quando você tem as coisas, você fala: meu Deus, mas não é isso ainda. E aí o mundo vai tentando ganhar você com coisas. O mundo vai jogando coisas, vai criando coisas novas. Você diz assim: eu acho que quando eu tiver aquilo lá, eu vou ser a pessoa mais feliz. Não, olha, pelo que eu estou vendo aí, a moda está me levando a ser uma pessoa, a ter aquilo, porque quando eu tiver aquilo, eu acho que vou ser a pessoa mais feliz da terra. E aí você luta para aquilo, você se esforça para aquilo, você acorda, você levanta, você gasta o que você tem naquilo, a sua força, a sua energia, a sua capacidade mental, física, psicológica. Você vai buscar aquilo, e quando você vai ver, aquilo ainda não satisfez aquilo que você estava buscando. Então você diz assim: não, eu acho que está nas pessoas. E aí você começa a colocar a sua vida na mão de algumas pessoas. Você começa a entregar a sua vida na mão de algumas pessoas que você acredita está ali. É aquela fulano, é aquele Beltrano. Não, eu acho que se eu for ali, naquela pessoa ali, eu vou ficar satisfeito com aquilo que está dentro de mim. Então você começa a buscar, você começa a se relacionar, e de repente você vê que aquela pessoa não era tudo aquilo que você esperava. Você vê que ela é tão falha quanto você. Você vê que ela tem os mesmos desejos que você também tem. Você vê que também existe dentro dela um clamor. Aleluia! Porque existe um clamor dentro de nós, uma insatisfação. Irmão, não são coisas que vão satisfazer você. Não é um emprego melhor, não é uma casa melhor, não é uma conta bancária, não é muito dinheiro na sua conta. Não é um novo emprego. Não é isso.
Existe algo dentro de você que você não sabe. Eclesiastes capítulo 3 vai dizer que o Senhor escondeu a eternidade dentro de nós, colocou a eternidade no coração do homem. Eu só vou começar a olhar essas coisas quando eu começar a olhar para dentro de mim. Não pense você que você vai se alegrar, que você vai se alegrar tendo coisas, sendo elogiado por pessoas. Não, cara, isso aí só vai alimentar a sua alma, mas não vai alimentar o teu espírito, porque dentro de você tem um clamor profético, tem algo sobrenatural dentro de você. Você pode hoje realizar algumas coisas, mas isso ainda não vai satisfazer o clamor profético que está dentro de você. Por isso que João Batista teve que ir para o deserto. Por quê? Porque só no deserto, irmão, existe uma dependência real de Deus. Só quando você vai, porque no deserto, por mais que a sua alma grita por coisas, não tem. No deserto é só Deus. É uma dependência única da vontade de Deus, plena da vontade de Deus. No deserto não tem nada. E parece que Deus dificulta a coisa, porque Ele vai falar assim: voz que clama no deserto. Quando tudo começa a dar certo aqui, sabe o que acontece? Deus pega você e leva para o deserto. Quando tudo começa a dar certo, parece que Deus quer dificultar as coisas, cara. É ou não é assim? Parece que quando você fala assim: meu Deus, parece que agora vai. Aí quando você olha, você está no deserto de novo. Você está no vazio de novo. Você que achou que estava preenchido, você vai ver. Que negócio é esse, Jesus? Você fala assim: meu Deus, que negócio é esse? Agora eu já tenho o que eu preciso. Mas dentro de você ainda há uma insatisfação. E Deus parece que dificulta as coisas. Olha para Moisés, por exemplo. Ele escolheu Moisés, não escolheu? Ele chamou Moisés, não chamou? Não fez isso? Ele teve um chamado, não teve uma missão? E aí o Senhor falou assim: ó, vai lá para o Egito, porque eu vou libertar o meu povo. E aí antes de Moisés, já sabendo que ele era o escolhido, não é? Sabendo que ele era ungido: eu estarei contigo. Mas aí Deus tem mais uma palavrinha para ele assim: vai, porque eu já endureci o coração do faraó. Parece que Deus quer dificultar as coisas. Parece que a vontade de Deus sempre é o mais difícil. E a gente hoje busca o quê? O que nós buscamos hoje? 7 dias para parar de sofrer, 21 dias para prosperar, para ser próspero, prosperar. A gente sempre quer o mais fácil. Deus está tentando mudar a sua vida há 30 anos e você quer que Ele resolva em 7 dias. Deus está tentando mudar a sua vida, já tem 30 anos e você está fazendo campanha para 7 dias resolver tudo. E se Deus não resolve, eu digo assim: Deus, então eu não acredito mais. Então eu não acredito mais no Senhor, porque eu fiquei aqui, ó, fiz 7 dias, fui fiel, e vim, e me esforcei, e fiz o que o Senhor pediu para fazer. Agora eu só tenho que fazer também. Não, irmão, não adianta. Você não vai colocar, não adianta querer colocar Deus contra a parede. Ele faz quando Ele quer e na hora que Ele quiser. Você não precisa querer ensinar Deus do jeito que tem que trabalhar. Ele já sabe o que tem que fazer. Aleluia! Existe um clamor dentro de nós. João Batista, ele vai para o deserto porque havia um clamor dentro dele. A voz. Ele era somente a voz, mas o clamor era de Deus. E hoje nós estamos vendo, irmãos, as pessoas se perdendo. A gente vê as pessoas dentro de ministério e igreja indo cada vez mais de mal a pior. Precisa existir dentro de nós uma indignação. Eu não posso ver a minha família no buraco e dizer: está tudo bem. Eu não posso ver as pessoas do meu lado se perdendo, as pessoas se corrompendo com orgulho, com avareza, com a soberba, e dizer assim: não está acontecendo nada. Não está assim, cara. Tá. Eu sou a voz daquele que clama no deserto.
existe uma voz dentro de mim que me incomoda. Eu preciso dar atenção para essa voz, para esse clamor, melhor dizendo, para esse clamor que está dentro de mim. Eu preciso dar uma atenção para esse clamor. As coisas estão indo de mal a pior, eu estou dizendo: Deus, muda a minha casa, Deus abençoa a minha família. Ele fala: não, mas eu não quero te abençoar. Irmãos, para nós alinharmos nosso coração com Deus, eu preciso entender o que Deus quer fazer. Aleluia! Você não vem para o culto para ser abençoado. Não, não. Deus não quer te abençoar. Deus quer que você volte com um propósito, que você se alinhe com o coração dele, porque o dia que eu voltar com o propósito, irmão, eu não vou precisar de mais nada. O dia que eu estiver no centro da vontade de Deus, eu vou ser como aquela flecha que acerta o alvo, e aí todos que estiverem perto de mim também vão prosperar junto. Não vai faltar nada. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que eles viviam em um só coração, em uma só alma, que eles viviam na fração do pão, não faltava nada para ninguém. Porque quando você está alinhado com um propósito, irmão, até as pessoas do seu lado são abençoadas. Então quando você está no propósito, você deixa de ser um provido e se torna um provedor. Então agora não é mais Deus que vai te abençoar, é você que vai abençoar os outros. Aleluia! Então você deixa de ser o pedinte e se torna um intercessor. Você não vem para a igreja mais para negociar com Deus, você vem dar para Deus. Aleluia! Está conseguindo pegar isso no Espírito? Porque isso aqui pode mudar a sua vida de uma vez por toda, irmão. E aí sim, o choro pode durar uma noite e a alegria vai amanhecer. Aleluia! Eu preciso entender isso. Deus não quer mais que você seja um pedinte, Ele quer que você seja um intercessor. Deus não quer mais que você seja um provido, mas um provedor. Porque Ele dá pão a quem tem fome e dá semente a quem semeia. Você quer ter pão ou quer ter semente? Porque se eu quiser ter pão, Ele vai te dar pão. Mas se você quer ser um provedor, Ele vai dar semente. Porque você vai semear na vida de muita gente. Eu preciso entender essas coisas de Deus, irmão. Se eu não entender, eu vou ficar a vida toda mendigando a vontade de Deus. Eu vou ficar a vida toda comendo migalha. Deus quer comer um pão na mesa. Eu preciso entender que Deus quer me alinhar com o coração dele, para Ele poder usar de mim, irmão. Ele vai endireitar. Ele vai me endireitando, vai me colocando no eixo, vai aprumando a minha vida com o coração dele. E aí Ele... Não interessa o que você era antes, o que interessa é o que você vai ser daqui para frente. Eu era pecador, miserável, vagabundo, mentiroso, sem vergonha. Você era, mas agora você não é mais. Ele pega as coisas que não são para mostrar para aqueles que são. Ele pega aquele que não é para fazer com que ele seja. O problema é que a gente quer ser sem antes deixar Deus fazer. A gente quer ser alguma coisa, também na presença de Deus, a gente já quer ser. A gente quer ser um grande homem. Esse dia eu pergunto para Deus também, mano, eu sou meio doido. Para Deus, o que o Senhor quer fazer? Qual é a sua vontade? A gente precisa fazer essas perguntas para Deus. Não adianta só ir para Deus e pedir. Não, isso aí é dos pagãos, deixa os que não são crentes ficar pedindo. Eu tenho que ir para fazer o que para Deus? Eu tenho que agradecer. Eu tenho que ir lá: Deus, qual é a tua vontade? Eu não quero fazer mais a minha, o Senhor sabe disso. Mas a minha vontade vai ser a sua. Fala para o Senhor o que é que eu vou fazer. É essa sinceridade que Deus quer. Aleluia. Então eu preciso entender, irmãos, que quando eu entro no propósito, a minha vida nunca mais será a mesma. E agora eu saio da condição de receber e eu entro na condição de dar. E aí eu começo a entender que existe mais alegria no dar do que? Por que a Bíblia fala que tem mais alegria no dar? Porque quem está dando está na condição de Deus. Aleluia! Quem está dando está na vontade de Deus. Por isso que fala que há mais alegria.
Quem está pedindo ainda não, mas quem está pedindo. Ninguém é tão pobre que não tem nada para dar, e ninguém é tão rico que não tem nada para receber. O cara já tem tudo, não precisa nada, não. Alguma coisa ele precisa. Se não são das coisas materiais, são das coisas espirituais. Eu preciso entender isso. Deus me chamou para o trabalho já tem uns anos. Ele me chamou para me relacionar com Ele. Marcos capítulo 3 vai dizer que Deus chamou os seus discípulos para estar com Ele, não para trabalhar para Ele. Não, eu tenho que fazer a obra. Não, você não faz. A obra já é feita, já está feita a obra. E a gente corre o risco de passar a vida toda lutando para fazer a vontade de Deus, sendo que a vontade de Deus é simplesmente você entrar no coração dele e ouvir o que Ele quer. Ah, pastor, mas eu não vou ajudar mais as pessoas. Não, você vai. Mas existe um tempo para essas coisas. Existe um tempo certo para fazer a coisa certa. Existe um tempo certo. Jesus, até os 30 anos, ele não fez a perfeita vontade de Deus. Mas depois dos 30 ele começou. Ele vivia a boa e agradável, mas a perfeita ele foi fazer na cruz. A perfeita vontade de Deus estava na cruz. Talvez você até hoje esteja na boa vontade de Deus, mas está na hora da gente ir para a perfeita. E a perfeita vontade de Deus é quando as ofensas já não me machucam mais. Quando as pessoas me humilham, eu continuo glorificando a Deus do mesmo jeito. Aquilo não me abate. Aquilo não me... A tristeza já não te pega mais. Aleluia! E eu não tenho um sorriso falso, nem amarelado. É verdadeiro. Você já não fica lá. Quando você está na sua condição, entra na condição dele, irmão, todo dia você acorda bem. Quando você está fora da condição dele, você diz assim: hoje não fala comigo que eu não estou mal. Se você não está bom, então vai se converter. Não, eu tenho que estar todo dia bom. Todo dia eu tenho que estar bom, porque agora eu estou caminhando na vontade de Deus. Aleluia! Então Deus ele não quer só ajudar você, Ele não quer dar uma forcinha para você, Ele quer se relacionar com você. Eu estava lá hoje em casa partilhando mais respeito de Adão, e é tremendo, cara. Você começa a mergulhar na Bíblia, você vai ver. Adão tinha um relacionamento íntimo, uma comunhão com Deus. Você vê que Deus ele poderia ter feito tudo sozinho, mas quando você lê o livro de Gênesis, você vai ver que Deus quis que o homem participasse da criação. Deus ele quis que o homem participasse. Adão colocou o nome nos animais. Olha para você ver que tremendo, cara. E Deus vinha à tardezinha e falava: Adão, o que você fez hoje? Eu coloquei o nome daquele bichão aqui, tá vendo aquele fortão, assim, gordão. Então, eu vou chamar ele de elefante. O que o senhor acha? Rapaz, uma beleza. De onde você tirou isso? Você sabe, meu Deus, né? A gente vai vendo algumas coisas aí. E aquele bichão que você colocou, aquele compridão com pescoção assim, eu vou colocar o nome dele de girafa. Tá bom, padrão, legal. Você acha que não tinha vez também que Deus falava: não, isso aí não ficou bom? Relacionamento é isso, é você ouvir o que você gosta e ouvir o que você não gosta também. Você acha que não tinha vez que Deus falou assim: Adão, olha, hoje você tudo na bola na festa. Por que você não fez isso? Poxa, Deus, é mesmo, é verdade. Mas então, amanhã eu vou melhorar isso aí, Deus. Gente, a Bíblia não diz.